O Conselho Nacional do Ministério Público divulgou um ranking que confirma o que nós acompanhamos frequentemente aqui na edição das 6. As polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo são as que mais matam no nosso país. Esse levantamento é um balanço da quantidade de homicídios decorrentes de intervenção policial. Isso em 2015 e 2016. Eu vou falar sobre isso com o Pedro Nevilho, o Pedro que está acompanhando isso. Pedro, boa noite para você. Quando a gente fala nesse tipo de homicídio, né, nesse tipo de morte, é o que a polícia chama de autos de resistência. Ou seja, é aquela morte que acontece quando um policial mata um suspeito alegando legítima defesa. Qual é o retrato do nosso país a respeito disso? Mesmo. Leilane, boa noite a todo mundo que acompanha o nosso jornal. É isso, alegando legítima defesa. E tem um ranking, portanto, elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, um ranking que nenhum Estado gostaria de liderar, obviamente, porque é um indicador de violência. A gente vai mostrar agora, tem uma arte aí para mostrar, dos 5 primeiros colocados, o líder é o Rio de Janeiro, com 833 casos de autos de resistência nos últimos 2 anos, aí somando 2015 e 2016. Depois aparece São Paulo com 625 casos. Em seguida, Paraná, Pará e Ceará. Agora, Leilane, a gente tem uma outra arte para mostrar dos 5 que estão lá embaixo, 5 estados que estão lá embaixo. E aí você vai ver que tem uma porção de tracinho aí, onde aparecem Tocantins, Bahia, Roraima, Paraíba e Rio Grande do Sul. E aí não necessariamente porque não tiveram casos desse tipo nos últimos 2 anos, mas os ministérios públicos dos 2 estados, dos 5 estados, não passaram informações sobre isso para o autor, portanto, desse ranking, o Conselho Nacional do Ministério Público. A gente conversou com uma especialista em segurança, a Julita Lembrugger, ela que é do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que criticou muito essa falta de informação do Ministério Público, de repasse de informações sobre autos de resistência. Sabe, Leilane, o próprio Ministério Público reconhece que ainda precisa avançar muito na apuração de casos como esse. 899 promotores foram entrevistados numa pesquisa, e aí uma outra pesquisa, nada a ver com esse ranking, que foi divulgada na semana passada por esse centro que eu citei. Então, esses 899 promotores foram perguntados, entre todas as funções do Ministério Público, qual é a mais mal feita, a mais mal avaliada? E eles disseram que é justamente o controle externo da polícia. Essa é uma função do Ministério Público, saber o que a polícia faz na rua, e a mais mal avaliada pelos próprios promotores é isso. A gente vai então ouvir a entrevista que a gente fez com a Julita, falando sobre isso e também ela comentando do Rio de Janeiro e São Paulo na ponta desse ranking de autos de resistência. Vamos ouvir. Isso é uma vergonha, isso é responsabilidade das autoridades da área de segurança pública, né? Porque a cada morte provocada pela polícia que não é imediatamente refutada e condenada pela autoridade na área de segurança pública, a autoridade está mandando um recado que essas mortes são aceitáveis. O Ministério Público precisa, em primeiro lugar, monitorar o que acontece dia a dia, né? O Ministério Público pode exigir que a polícia lhe faça relatórios diários das suas ações e das mortes provocadas pela ação da polícia nos vários estados. Quer dizer, isso é um primeiro passo. E aí o Ministério Público vai exigir que o inquérito seja bem feito, né? E o Ministério Público vai atuar realmente no sentido de não arquivar a maior parte desses casos, que é o que acontece hoje. Só no Rio de Janeiro, a polícia mata 2 pessoas por dia, né? Então, os números de São Paulo e os números do Rio de Janeiro são realmente dramáticos e trágicos. São números horríveis, mas vamos só lembrar que a polícia, no Rio pelo menos, é a que mais mata e a que mais morre. Bom, a Polícia Civil do Paraná enviou uma nota dizendo que os casos registrados se referem a situações de confronto onde os policiais precisaram reagir. É exatamente isso que se chama auto de resistência. A entidade disse também que realiza cursos de aperfeiçoamento periodicamente com os seus agentes. Nós entramos em contato com os outros estados que aparecem ali nas primeiras posições do ranking, mas ainda não tivemos nenhuma resposta. Ninguém retornou as nossas ligações.